Ao longo das décadas, a Liga Portuguesa tem sido palco de retas finais de tirar o fôlego. Este ano, a competição brindou-nos com mais um campeonato discutido até à última jornada. O passado está igualmente repleto de edições da Primeira Liga renhidas, onde cada ponto, e muitas vezes cada golo, contou, os nervos ficaram à flor da pele e os títulos foram decididos nos detalhes. Sem mais demoras, segue-se Top 10 campeonatos mais disputados da história da Primeira Liga. Número 10, 1937-1938. Na longínqua época de 37-38, o Campeonato Nacional viveu uma das edições mais disputadas de sempre, com Benfica e Futebol Clube do Porto a terminarem empatados com 23 pontos, seguidos de muito perto pelo Sporting com 22. O Futebol Clube do Porto parecia ter o título encaminhado, ao liderar na viragem da primeira volta. No entanto, a derrota pesada por 6-1 frente ao Sporting com a hat-trick de Fernando Peiroteu marcou o ponto de viragem. O Benfica aproveitou, passou para a liderança e conseguiu manter-se no topo até ao fim, mesmo com um número de golos modesto em comparação ao impressionante ataque leonino. O título sorriu aos encarnados, graças à melhor diferença de golos, conquistando assim o primeiro tricampeonato da história da competição. Número 9, 2000-2001. A reta final da edição 2000-2001 foi emocionante e decisiva para o título histórico do Boa Vista. A equipa achadrezada, liderada por Jaime Pacheco, chegou às últimas jornadas sob forte pressão do Futebol Clube do Porto, que tentava recuperar terreno, mas havia falhado em momentos-chave. A grande viragem aconteceu na 31ª jornada, quando o Futebol Clube do Porto perdeu em casa com o Sporting, resultado que deixou o caminho livre para o Boa Vista, que nessa altura estavam focados e firmes na liderança, aproveitando cada deslize dos rivais. O momento marcante deu-se na penúltima jornada, quando o Boa Vista venceu o Desportivo das Aves por 3-0 no Bessa e garantiu matematicamente o título, com uma jornada ainda por disputar. O estádio encheu-se de festa e emoção, num feito praticamente inédito para um clube fora dos três grandes. Na última jornada, com o título já assegurado, o Boa Vista empatou com o Salgueiro, terminando a época com 77 pontos, 2 a mais que o Futebol Clube do Porto. Foi o coroar de uma campanha marcada por solidez defensiva, liderança carismática e espírito coletivo notável. Número 8, 1951-1952. A Liga Portuguesa de 1951-52 foi intensamente renhida. O Sporting dos 5 violinos acabou por conquistar o bicampeonato, mas teve de resistir à forte pressão do Benfica, que terminou apenas a um ponto do rival. A 3 jornadas do fim, 4 equipas ainda sonhavam com o título: Sporting, Benfica, Futebol Clube do Porto e Belenenses, todos separados por apenas um ponto. Enquanto Porto e Belenenses ficaram pelo caminho, o Benfica, tal como em 2025, manteve-se firme até ao fim, esperando um deslize leonino que nunca chegou a acontecer. Este ano, também a disputa renhida entre Leões e Águias protagonizou o futebol português com uma final da Taça de Portugal, a terminar num épico 5-4 a favor dos encarnados. Ainda assim, no campeonato, o Sporting segurou a liderança e levantou mais um troféu naquele que seria o segundo título num tetracampeonato inédito para a altura, que assinalaria o último período hegemónico dos Leões até aos dias de hoje. Número 7, 2006-2007. A temporada 2006-2007 da Primeira Liga foi marcada por uma luta renhida entre os três grandes, que chegou a durar até à última jornada. O Futebol Clube do Porto, liderado por Josualdo Ferreira, acabaria por conquistar o bicampeonato, numa era de dominância dos azuis e brancos. Porém, sentiu a pressão até ao fim, especialmente por parte de um Sporting, que tinha Lietzen na sua melhor forma e ficou apenas a um ponto dos Dragões. Na reta final, os Leões estiveram em excelente forma, vencendo os últimos 7 jogos, incluindo um 1-0 frente ao Porto em Alvalade. O Benfica de Fernando Santos, embora competitivo, tropeçou em momentos decisivos e acabou por perder o comboio da liderança. Tudo se decidiu na última jornada. O Futebol Clube do Porto recebeu e venceu o Desportivo das Aves por 4-1, garantindo o título com 69 pontos. O Sporting teve de se contentar com um segundo lugar com 68, enquanto que as Águias ficaram em terceiro com 67. Foi uma das temporadas mais equilibradas dos últimos anos, com os três grandes separados por apenas 2 pontos no topo da tabela. Número 6, 1977-1978. Após longos anos de jejum, muitos adeptos do Futebol Clube do Porto já viam a conquista de um novo campeonato nacional como uma miragem. A desilusão tornara-se rotina e atravessar a Ponta Rábida para jogar em Lisboa era para muitos um sinónimo de uma derrota inevitável. No entanto, o mítico treinador José Maria Pedroto, aliado a Pinto da Costa no papel de diretor desportivo e combinando os jovens talentos formados nas jantas com reforços de várias zonas do país, construiu uma equipa competitiva e determinada. O Zé do Boné, como era chamado, devolveu ao Futebol Clube do Porto a capacidade de lutar de igual para igual com as equipas de Lisboa e, mais do que isso, devolveu à cidade invicta o troféu de campeão nacional após uma luta renhida até ao final que viu o Benfica terminar em igualdade pontual com os Dragões. Ainda assim, e apesar de uma reta final da intermideira com 3 empates seguidos, valeu a diferença de golos e o Porto sagrou-se campeão após 19 anos de seca. Número 5, 2004-2005. A Primeira Liga 2004-2005 marcou o regresso do Sport Lisboa e Benfica ao topo do futebol português.
encerrando um jejum de 11 anos sem ser campeão. A equipa orientada por Giovanni Trapattoni apostou num futebol pragmático e eficiente, sustentado por uma defesa sólida. Após a vitória no derby no Estádio da Luz, com o cabeceamento icónico de Luizão, o título foi decidido apenas na última jornada, com um empate a 1 frente ao Boa Vista, suficiente para garantir o primeiro lugar com 65 pontos, apenas 3 pontos à frente do Futebol Clube do Porto e do Sporting. Para o Porto foi o regresso à tela, após níveis estratosféricos atingidos por Mourinho na época anterior. Para o Sporting, o ano do quase, com derrotas milimétricas em várias frentes. Com tudo isto, o Benfica, mesmo sem um futebol exuberante, conseguiu superiorizar aos rivais, num campeonato cheio de percalços e reviravoltas. Número 4, 2012-2013. Infelizmente para os adeptos benfiquistas, é impossível não recordar neste vídeo uma das épocas mais traumáticas da história recente do clube encarnado. Este não é o primeiro nem o último campeonato desta lista em que os encarnados perdem numa disputa aguerrida com os azuis e brancos. No entanto, foi sem dúvida o mais difícil de engolir para as águias. Após estar na liderança com 4 pontos de avanço até à reta final do campeonato, o Benfica deixou-se empatar com o Estoril em casa, diminuindo a sua vantagem. Ainda assim, o Benfica liderava, e um empate no Dragão bastava para seguir para a última jornada na frente do campeonato. No entanto, o Futebol Clube do Porto venceu com um golo nos descontos, e Jorge Jesus caiu de joelhos numa imagem eterna da frustração encarnada. O Benfica, que tinha tido uma excelente época, viu tudo ruir em poucos dias, perdeu o campeonato e a final da Liga Europa nos descontos, e no final até mesmo a Taça de Portugal para o Vitória de Guimarães. Já o Porto de Vítor Pereira fez história com mais um campeonato arrancado a ferros. Número 3, 1954-1955. Poucos saberão o quão perto o Belenenses esteve de um histórico segundo campeonato nacional. A época de 54-55 ficou marcada como a mais amarga da história do clube. Com uma equipa liderada pelo talento de Matateu, os azuis de Belém chegaram à última jornada no topo da tabela e com o título ao seu alcance. A vencer o Sporting por 2-1 a poucos minutos do fim, o sonho parecia concretizar-se. No entanto, um contra-ataque letal dos Leões, culminando com um golo de Martins, empatou a partida aos 86 minutos. O empate retirou o ponto precioso ao Belenenses, que em vez de celebrar o título, viu-o escapar para os encarnados, fazendo o Benfica campeões graças àquela reviravolta dramática protagonizada pelos rivais. Talvez a primeira e última vez que um rival ajuda outro a conquistar o título. Número 2, 1947-1948. Na época em causa, as contas para o Sporting eram simples. Vencer o Benfica fora por 3 ou mais golos de diferença era obrigatório para garantir o título, e assim foi. Com a inspiração dos 5 violinos, Peirotti brilhou com 4 golos frente ao Benfica, contra apenas um dos encarnados. Apesar de uma escorregadela na 24ª jornada, com uma derrota por 1-0 frente ao Vitória de Setúbal no Bonfim, o Sporting teve sorte e o Benfica também perdeu em Elvas por 2-1, mantendo os Leões na liderança. Como o Sporting venceu o campeonato por uma diferença mínima, os adeptos benfiquistas batizaram pejorativamente essa vitória como o Campeonato do Pirulito, nome que acabou por perdurar na memória coletiva do futebol português. Menções honrosas. Para completar a nossa lista com mais alguns campeonatos bem renhidos, vale a pena mencionar a época de 1955-1956, decidida no desempate por confronto direto entre Benfica e Porto, pondo fim à primeira grande seca dos Dragões, e logo 2 anos depois a temporada de 1957-58, marcada por uma disputa renhida com alternâncias na liderança entre Sporting e Porto até à última jornada, sagrando-se os Leões campeões, também no confronto direto e encerrando com chave de ouro o ciclo dourado de Travassos no Sporting. Também o bicampeonato portista de 78-79, em que apesar de um arranque irregular, nas 10 jornadas finais o Futebol Clube do Porto foi quase imbatível, cedendo apenas um empate frente ao Sporting nas jantas e aproveitando um vacilo do Benfica para se sagrar campeão. E por último, uma época que muitos de nós se lembrarão pela sua reta final icónica, quando em 2015-2016 o Sporting atirou o campeonato para fora do estádio de Alvalade com um remate de Brian Ruiz. Número 1, 1958-1959. Na temporada de 58-59, Futebol Clube do Porto e Benfica chegaram à última jornada empatados em pontos, tendo também empatado nos 2 confrontos diretos. A decisão do título seria então feita pela diferença de golos, com o Futebol Clube do Porto a entrar em vantagem, somando 56 golos positivos contra os 52 do rival lisboeta. Enquanto o Futebol Clube do Porto vencia o Torriense por 3-0, os jogadores e adeptos ficaram no relevado, colados à rádio, à espera de notícias do Estádio da Luz. Em Lisboa, o Benfica goleava a CUF por 7-1, estando assim muito perto de alcançar o Porto na diferença de golos e conquistar o título nacional. Apesar desta tensão, ao apito final os encarnados ficaram a um golo do que seria uma reviravolta histórica. Ainda assim, a vitória expressiva do Benfica não deixou por isso de gerar grande polémica, principalmente devido às circunstâncias do jogo. O árbitro da partida, Inocêncio Calabote, foi acusado pelos portistas de favorecer o Benfica, alegadamente prolongando o jogo além do tempo regulamentar,
marcando 3 penaltis contra a CUF, além de expulsar 3 jogadores da equipa visitante. Para agravar a acusação contra o Benfica, dizia-se ainda que o guarda-redes titular da CUF teria sido pago pelo clube encarnado. Este episódio alimentou a rivalidade entre Benfica e Futebol Clube do Porto por décadas, uma mágoa que ainda é citada até aos dias de hoje.